Bom dia, senhores pais e responsáveis. Sou o Luciano, atual diretor da escola desde março. É um prazer falar com vocês. Toda a equipe foi mantida, houve a troca apenas da diretora anterior. É um prazer falar com vocês pela primeira vez. Não deu tempo ainda de conhecer todos vocês. Nesta oportunidade, vamos apresentar informações relevantes a respeito da vida escolar de seus filhos, através das falas do nosso vice-diretor Marcelo, da coordenadora pedagógica Camila e da mediadora Rosana. Obrigado. Olá, senhores pais e responsáveis. Espero que todos vocês estejam bem, superando este momento extremamente difícil e delicado pelo qual estamos passando. Mas com muita esperança e fé, com certeza iremos ganhar essa batalha. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou o vice-diretor e juntamente com a mediadora Rosana, temos um trabalho extremamente importante. Esse trabalho é o trabalho da busca ativa. E essa busca ativa consiste em irmos atrás de alunos que não estão realizando as atividades. Então nós entramos em contato com o aluno, entramos em contato com os responsáveis, perguntando o porquê da não realização das atividades, para que a gente possa ir da melhor maneira possível colaborar para que esse aluno possa ativamente estar realizando as atividades. Então, aqueles alunos que ainda não realizaram ou não estão realizando atividades, certamente irão receber um telefonema, ou meu ou da Rosana. Por quê? Porque nós precisamos que esses alunos que não estão realizando as atividades, eles possam arrumar um meio, arrumar alguma forma, juntamente com a escola e com o responsável, para que possam estar desenvolvendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Nós temos aqui na escola alguns números, né? Nós estamos aqui com uma faixa de 89% de alunos engajados ou parcialmente engajados. O que seriam esses alunos engajados? Seriam aqueles alunos que estão desde o início realizando todas essas atividades. E o parcialmente engajado são aqueles alunos que estão realizando aí grande parte das atividades, mas ainda não realizaram todas. E nós temos aí de 10 a 11% de alunos que não estão realizando nenhum tipo de atividade. Então, o nosso foco nesse momento tem sido esses alunos. É importante dizer aos alunos e aos responsáveis que a escola continua normalmente, mesmo remotamente. Então, as obrigações continuam. Então, qual que é a obrigação do aluno? É ele fazer as suas atividades. Qual que é a obrigação do responsável? Acompanhar essas atividades. Se possível, ajudar. Lógico que nós estamos querendo que o responsável seja o professor. Porque nós sabemos, muitas vezes, das limitações. Então, mas nós queremos que o responsável esteja sempre ciente do que está acontecendo, até para que ele possa entrar em contato com a escola, para que a gente possa resolver a dificuldade desse aluno. Então, por isso é muito importante essa parceria. A parceria escola e família, ela é fundamental para que os resultados sejam positivos. E nós temos alguns alunos aí que já estamos em processo de encaminhamento para o Conselho Tutelar.
Por quê? Porque já entramos em contato, já falamos com o aluno, já falamos com o responsável e nada tem sido feito. Então é importante salientar que existe também na legislação a obrigação da família, né? A escola, né? O Estado e a família são responsáveis por esse aluno. Então já estamos chamando alguns pais para virem à escola, para assinarem um documento, tendo clareza de que ele é responsável. Então, como eu disse, é importante termos uma parceria para a gente evitar esse tipo de situação de encaminhamento para conselho tutelar. É um momento difícil, é um momento extremamente complicado, como eu já disse, mas se houver essa comunicação, se houver essa interação, certamente a nossa situação ficará melhor, né? E o principal de tudo que nós temos que pensar sempre é no aluno. O aluno, ele está no centro da nossa preocupação. Então, se nós não olharmos para esse aluno, certamente ele poderá até perder o ano. E é isso que nós não queremos. Por isso que estamos atrás, por isso que eu disse que é um trabalho extremamente importante, porque nós não podemos deixar nenhum aluno ser prejudicado. Então a nossa obrigação é estar indo atrás, e é isso que nós iremos fazer. Então, se o seu filho, se a sua filha não está realizando as atividades, é importante que você comece também a nos ajudar a cobrar essa atitude do seu filho, né, de ter aquele seu momento de estudo. Lembrando que eles não estão de férias, né? Eles estão em aula remota, em estudo remoto. Então eles têm também essa obrigação de tirar um período para o estudo, tá? Então nós temos aqui alguns documentos e, como eu já disse, aqueles alunos que não se engajarem, que não fizerem nada, eles certamente os responsáveis serão chamados e irão assinar esse documento de responsabilidade, tá? E estamos aqui à disposição, qualquer coisa é só nos procurar. Muito obrigado. Olá, pais responsáveis da nossa escola, eu sou a coordenadora Camila e venho aqui para falar um pouquinho sobre a parte pedagógica da nossa escola. Bom, nós iniciamos aí o isolamento social e com ele veio o nosso blog. O nosso blog, ele tem todas as disciplinas e todas as atividades do professor. O professor, ele posta a cada 15 dias para o aluno as atividades. Então, as atividades que estão disponíveis no blog é para que o aluno realize aí dentro desse período de 15 dias. Então, ele tem as atividades da primeira semana e da segunda semana. Então, ele pode estar se organizando aí 2 matérias por dia, no máximo 3 matérias por dia, para que ele dê conta das atividades e não fique nenhuma atividade em atraso. Um dia de atraso de atividades, ele acumula essa atividade. Então, se ele colocou no roteiro dele que ele vai fazer 2 atividades por dia, se ele deixar um dia de fazer as atividades durante os 5 dias da semana, ele vai acumular e no outro dia ele vai ter 4 para fazer. E aí começa a complicar para o estudante como realizar essas atividades, começa a ficar uma pressão nos estudantes. Então, é necessário que ele siga esse cronograma, que ele tenha um cantinho de estudo, que ele se organize, que vocês, pais, ajudem eles nesse momento, não quanto às atividades, porque as atividades o professor está disponível para ele para tirar as dúvidas. É só ele perguntar no grupo que o professor está disponível, no horário do professor.
Então, a gente precisa da ajuda de vocês, pais, sim, no engajamento desse estudante, em colocar o seu filho para estar estudando nesse horário, né? Organize aí no horário de estudo mesmo dele, como se fosse no presencial. Ele tem um horário de aulas, ele pode estar seguindo essas aulas para que não fique pesado para ele. Então, a gente pede aí a ajuda de vocês em casa para colocar esse estudante para realizar essas atividades. As atividades do primeiro bimestre, nós tivemos um índice satisfatório de estudantes engajados. Como que foi feito esse engajamento? Através de engajamento total, engajamento parcial e sem engajamento. Bom, juntando o engajamento total, que são aqueles estudantes que fizeram todas as atividades, enviaram todas as atividades, que a gente dá os parabéns para esse estudante que conseguiu se organizar. Nós temos também o engajamento parcial, que é aquele estudante que conseguiu realizar apenas algumas atividades, enviou apenas para alguns professores. E nós temos os alunos que estão sem engajamento no primeiro bimestre, porque agora no segundo a gente já está ligando, já está indo atrás. Bom, totalizando os alunos do sexto ano com engajamento total e engajamento parcial, que é aquele estudante que tem acesso à internet, que está realizando algumas atividades, que não tem resistência, nós temos aí 89% de alunos engajados no sexto ano. Então agora a gente busca aí, claro, ainda mais de engajamento desses estudantes. Então nós temos apenas 10% de alunos que não estão engajados, que não foram engajados no primeiro bimestre. Esses alunos que não foram engajados, nós já identificamos, já enviamos as atividades, nós já orientamos os pais. Então, a gente, assim, dá os parabéns aos pais aí, esses 89% que ajudaram a gente nesse período, e a gente pede que vocês continuem aí aumentando cada vez mais esse engajamento do seu filho nas atividades nesse segundo bimestre. No sétimo ano, nós temos aí 91% de alunos, claro, somando os totalmente engajados e os parcialmente engajados, como eu havia explicado anteriormente. No oitavo ano, nós temos 87% de alunos engajados. E no nono ano, nós temos 91% de alunos engajados. Nós estamos muito felizes com esse engajamento dos estudantes e a gente deseja que isso permaneça nesse segundo bimestre, que é a nossa preocupação nesse momento. É o segundo bimestre que será, por enquanto, totalmente à distância. Então, a gente precisa que seu filho envie as atividades no prazo correto, que vocês ajudem a gente a não deixar o seu filho sobrecarregado em casa, em caso de atraso de atividades. Então, a gente pede aí a alunos que estão com atividades atrasadas do primeiro bimestre, que enviem essas atividades nesse período, mas que não deixe de realizar as do segundo bimestre, que não deixe atrasar as atividades do segundo bimestre, para que ele não fique sobrecarregado no segundo bimestre também. Então, organize uma rotina, coloca sempre 2, 3 atividades do bimestre, se tiver com atraso, coloca uma do atraso. E vai enviando, terminou uma atividade, já envia para o professor no horário do professor que está disponível. A interação com os professores, nós temos aí no nosso blog todas as orientações. O blog agora ele está estruturado com um roteiro de atividades, então tem os procedimentos que o aluno deve tomar para realizar a atividade. A gente pede que vocês leiam esses procedimentos e o local de envio para que o estudante não copie tudo que está ali. Porque muitas das vezes, o que acontece? O professor coloca lá, colocar a resposta no caderno. O aluno está copiando tudo. Então, a gente pede aí que leiam os procedimentos que o professor está pedindo, que organizem aí o que é para fazer, que grife o que é para fazer se for necessário, que anote
o que é para fazer nesse momento, em tal disciplina, por exemplo, língua portuguesa, é só para colocar a resposta, então coloca lá no seu cronograma, língua portuguesa é somente as respostas, para na hora que o seu filho for realizar, ele não fique sobrecarregado, copiando, às vezes coisas que não precisa, que às vezes é só a leitura que o aluno deve fazer. Então a gente pede aí muita atenção nessa leitura dos procedimentos e encaminhamentos que o professor está colocando nas suas atividades, para que não ocorra aí uma sobrecarga aos estudantes nesse momento aí de cópias, certo? Então vamos lá. Envio, vocês vão enviar para os professores. Nós da gestão escolar, nós que ajudamos aí na orientação aos estudos, nós não recebemos atividades. As atividades deverão ser enviadas ao professor. Então, é diretamente ao professor. Pegue o telefone do professor que às vezes está no grupo, muitos estão atendendo no individual. Então, a gente pede aí que vocês tenham a atenção nesse momento para o envio das atividades será ao professor. As atividades não podem ser enviadas para nenhuma outra pessoa, apenas ao professor, certo? A gente pede que vocês aí ajudem a gente nesse engajamento, nesse segundo bimestre, para que essas porcentagens não caiam. Nós estamos trabalhando aí com as habilidades essenciais aos estudantes, as habilidades que são do bimestre, então a gente está tentando não ter um maior prejuízo para seu filho neste momento. Os professores estão aí enviando atividades de acordo com a quantidade de aulas da semana, não tem nada além disso. Então, se o professor tem 6 aulas, ele vai estar enviando aí atividades que ele faria em 6 aulas durante o período. Então, se o professor tem 2 aulas, é referente 2 aulas, né? Então, a gente pede aí que vocês tenham uma organização em casa, com um cronograma estabelecido, com as atividades, certinho que seu filho vai fazer, para não acumular. Porque se acumular, sim, seu filho ficará sobrecarregado. Aí não tem o que a gente possa fazer, a não ser que ele termine essas atividades e comece a se organizar. Certo? Então a gente precisa aí da compreensão e orientação de vocês. Em caso de dúvidas nessa orientação, nós estamos disponíveis, a coordenação, a mediação da escola, a sala de leitura, para orientar quanto a esse cronograma de estudo do seu filho. Às vezes está com dificuldade aí de organizar, pode nos chamar, fala para o seu filho chamar a gente, que a gente vai ajudá-lo, né, da melhor forma possível. Quanto à interação dos grupos do WhatsApp, a gente pede que todos os alunos interajam via grupo com o seu professor. É o momento que o seu filho, é o momento que o aluno tem para conversar com o professor, tirar dúvidas com o professor. E essa interação está contando como participação do aluno. Tem grupos que não está havendo participação. Esses grupos, sim, nós iremos cobrar dos alunos. Por quê? Porque é através dessa interação que nós vamos contar a participação. Dentro das aulas presenciais, os professores contavam a participação dos estudantes no percurso avaliativo dos estudantes. E agora nós não vamos deixar de contar isso, até porque o aluno não pode ser prejudicado nesse momento. Então é um momento aí que a gente pede que todos os alunos interajam nos grupos de WhatsApp com os professores. Sobre o retorno às aulas, não temos uma data certa ainda, nós temos sim uma previsão para o dia 8 de setembro, porém nós devemos ficar aí 28 dias anteriores na fase amarela, para que isso ocorra, né? Então a gente pede da Escola Homero Alves que vocês fiquem em casa, se possível, para que a gente volte o quanto antes para a nossa escola, né? Estamos com saudades, então a gente pede aí que todos fiquem em casa, se possível. A gente sabe que tem situações que não é possível.
Então eu peço aí que vocês, deixando mais uma vez que estamos à disposição, coordenação sou eu, a Camila, mediação é a Rosana, sala de leitura é a Ana Tereza, o vice-diretor Marcelo e o diretor Luciano à disposição para qualquer dúvida e para qualquer orientação aos estudos. Nós estamos aí com as agentes de organização escolar, realizando as ligações para vocês quanto à busca ativa, para que a gente engaje esses estudantes. Então, a gente pede aí a compreensão dos pais nesse momento, a paciência dos pais nesse momento, para que a gente passe esse período de atividades não presenciais da melhor forma possível. Nós estamos aqui para não deixar nenhum aluno para trás e não vamos deixar, né? Quando retornar, se precisar, o aluno que precisar, nós vamos recuperar essas habilidades que não foram trabalhadas. Então, não vamos deixar nenhum aluno para trás e nenhum aluno com prejuízo neste ano escolar. A gente conta com a colaboração da família, a gente precisa dessa ajuda de vocês nesse momento para que nossos alunos saiam com conhecimento esse ano, que a gente espera aí e a gente espera retornar o mais breve possível. Mas enquanto isso não ocorre, a gente continua aí trabalhando com as atividades não presenciais a fim de diminuir o prejuízo escolar nesse ano. Eu conto com a colaboração de todas. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Rosana, mediadora da Escola Homero Alves. Eu vim para falar para vocês um pouquinho sobre o Conviva. O que é o Conviva? É um órgão de convivência escolar. Dentro desse órgão tem o Placon. O que é o Placon? É uma plataforma de registro de ocorrência diária na escola. As ocorrências permanecem, continuam nesse período não presencial. Eu tenho que entrar no sistema, registrar mesmo não havendo ocorrência. Quanto às atividades, estamos realizando a busca ativa dos estudantes. O que é a busca ativa? A gente liga para os alunos, liga para os pais, eu ou o Marcelo, vice-diretor. A gente faz uma pesquisa, pergunta como que está, se o aluno está conseguindo acessar o centro de mídia, se o aluno está realizando as atividades, né? Se ele está acompanhando. Agora, quando ele não está acompanhando, não consegue, não realizou nenhuma atividade, a gente chama para uma reunião presencial, né? Os responsáveis e o aluno. Por quê? Porque já foi encerrado o primeiro bimestre e estamos encaminhando, né? Agora já estamos no segundo bimestre, então o aluno não pode ficar com esse prejuízo de 2 bimestres sem realizar as atividades. Ele tem que terminar do primeiro bimestre, né? Para depois dar continuidade ao segundo. Então, a gente chama os pais aqui para uma reunião presencial, o pai assina um documento, se for preciso, a gente encaminha para o conselho. Por quê? Porque o responsável maior da criança, do estudante, é o pai, os pais, né? Então, eles que são responsáveis por esse estudo dos filhos, para dar continuidade. Então, por isso que a gente liga e está chamando presencial. Se tiver alguma dúvida, tanto eu, o Marcelo, a Camila, a coordenadora, a gente está no grupo do WhatsApp das salas. É só estar ligando, procurando a gente ou enviando mensagem que a gente ajuda a esclarecer. A gente encaminha para os professores que estão ainda precisando, esses alunos precisando de nota. Então, a gente está à disposição, a escola está à disposição para estar ajudando, mas a gente precisa desse engajamento do aluno na escola, precisa que ele termine as atividades, até para não ter um prejuízo maior no final do ano, né? Porque a gente não sabe quando que o retorno dessas aulas presencial realmente. Então é isso, pessoal. Tendo alguma dúvida, precisando de alguma coisa, é só nos procurar. Ou ligar na escola ou no WhatsApp. A gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.
O boletim escolar ainda não está disponível e assim que ele for liberado no sistema, avisaremos a todos vocês. Por fim, gostaria de deixar votos de esperança e que possamos juntos superar este desafio. Agradeço o apoio de todos e nos colocamos inteiramente à disposição através dos nossos canais oficiais, que se encontram ao final do vídeo.